Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Psicologia IA Positiva, onde eu compartilho aqui com vocês, às vezes sozinho, às vezes acompanhado, sugestões, dicas de como você pode buscar ter uma vida melhor, mais leve, através de psicologia, inteligência artificial e tecnologia. E hoje eu vim aqui abrir o ano com algumas reflexões. Ao invés da gente ficar falando apenas de meta, né? Virou o ano, então chegou o momento da gente falar de metas a serem definidas para o ano de 2026. Eu vim trazer aqui para você que está me escutando algumas sugestões para você testar na sua vida. E são sugestões meio que atemporais, porque no geral elas são questões que a gente pode cuidar no nosso dia a dia para ter uma vida mais leve, para ter uma vida mais tranquila, para ter uma vida mais fácil. E óbvio que isso significa que no mínimo você tem aí as condições mínimas de viver bem, com um teto para morar, uma renda mínima básica necessária para que você consiga, pagar as coisas como educação, como alimentação, como quaisquer coisas que sejam, no mínimo, indispensáveis para ter uma vida boa. E assim por diante, né. Bom, sem mais delongas, o que que eu quero trazer aqui para você? Você pensar como que você pode realizar um ano melhor. Como que a gente pode responder a essa pergunta? Então eu trouxe aqui 5 cuidados que podem fazer 2016 um ano melhor para você e para as pessoas que te cercam. E quais são esses 5 cuidados aqui que eu trago para você? O primeiro deles eu vou falar a respeito de expectativa e realidade. Normalmente, quando a gente escuta falar de expectativa versus realidade, sempre vem aquela brincadeira, né? Que a expectativa é algo muito bom, muito legal, e a realidade é algo bem frustrante. E eu quero trazer aqui uma visão um pouco diferente a respeito disso. Segundo elemento é o cuidado que a gente tem que ter com o corpo, com a mente e com nossas relações. Terceiro elemento é o que que você pode fazer para desenvolver as suas competências para que você chegue no quarto, que é a sua autonomia, você buscar fazer as coisas com a mínima necessidade de precisar que os outros te ajudem e você tem a clareza da sua alçada e nível de autonomia. E quinto e último tem a ver com você aprender a usar as suas virtudes e forças de caráter. E claro que aqui eu vou explorar de uma maneira mais superficial, mas que vai te dar um direcionamento básico para você lidar com tudo isso. E no decorrer das próximas semanas eu vou aprofundar um pouco mais em cada um desses 5 elementos que estão aqui, ok? Bom, primeiro vamos falar de expectativa versus realidade. Quando a gente fala aí de expectativa e realidade, conforme eu brinquei e comentei, tem muitos memes por aí que normalmente o pessoal fala, né? Expectativa é algo muito elevado e a realidade tá muito distante daquilo que você espera. Na verdade, quando a gente pensa em expectativa, a expectativa ela é formada com duas coisas fundamentais. Valores, que é você ter clareza daquilo que você valoriza, que é bom para você, faz bem para você e faz bem para quem te cerca. E crenças, que eu costumo dizer que é tudo aquilo que você precisa flexibilizar e questionar. Se você pensa a respeito de alguma coisa de um jeito e uma outra pessoa pensa de um jeito totalmente diferente do seu, eu te convido a pensar aqui: será que você e aquela outra pessoa que pensa diferente de você, vocês dois não podem estar certos a respeito da mesma coisa? Porque são apenas perspectivas diferentes a respeito de um tema. E quando você consegue respeitar a visão do outro,
flexibilizar a visão de que você pode estar certo e a outra pessoa também, você pode ajustar a sua expectativa para que ela seja mais adequada. E ter clareza dos seus valores, aquilo que faz bem, aquilo que você quer repetir, ser, fazer e ter, de forma que você possa buscar realizar isso é fundamental para a sua vida. E eu gosto de associar os valores com forças de caráter, com virtudes, que é o quinto elemento que nós vamos falar daqui a pouquinho. Quando você tem clareza de quem você é, do que você gosta de fazer, você pode criar oportunidades para viver isso. No meu caso, tem 5 forças que me identificam, que eu observo que elas me geram energia, me faz querer repetir fazer aquilo e que normalmente quando eu faço faz bem para mim, para as pessoas que me cercam, me gerando emoções positivas, relações positivas e fazer eu servir o meu próximo e a mim mesmo com aquilo que eu tenho de melhor. São elas: amor, aprendizado, eu gosto de aprender e compartilhar. Humor, eu gosto de fazer isso dando risada e fazendo os outros rirem junto comigo. Gratidão, eu percebo que quando eu observo que me acontecem coisas boas na minha vida e que quando eu expresso agradecimento a quem me trouxe aquela coisa boa, aquilo me faz bem. Isso é gratidão. Quarto, tem a ver com generosidade. Eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer o bem pelos outros e quando eu faço esse bem, eu me sinto mais feliz, eu me sinto com mais bem-estar. E quinto, esperança. Eu percebo que quando eu sou uma pessoa esperançosa, aquilo faz com que as minhas expectativas vividas se tornam realidade. E a realidade tem a ver com 2 elementos que eu gosto de destacar, que é uma parte que eu posso aprender a controlar, e não é a todo momento, porque somos seres com emoções, sentimentos que podem nos desequilibrar, mas que ao treinar controlar um pouquinho mais isso, eu consigo influenciar uma outra parte que eu não tenho controle quase que nenhum. O que eu posso treinar controlar? Pensar e agir. Quando eu treino o meu pensamento com boas perguntas, eu estou melhorando as minhas expectativas para que elas se tornem realidades através da minha ação, que é o pensar e o agir. E eu posso melhorar a minha ação através do meu desenvolvimento de competência, que eu falarei daqui a pouco. O que é ser competente e como eu posso desenvolver a minha competência? Então, quando eu desenvolvo o pensar e o agir, eu influencio melhor a situação, os sentimentos e os outros que estão comigo. O que significa isso, então? Que existem 5 elementos que eu chamo de dar um passo para que eu possa transformar a minha expectativa através da clareza dos meus valores e flexibilização das minhas crenças em realidade, através do pensar melhor a partir de perguntas, do agir melhor a partir do desenvolver minhas competências para que eu influencie os meus sentimentos e os dos outros, para que eu influencie a situação que eu estou vivendo, que eu não controlo ela 100%, e para que eu influencie melhor os outros que estão comigo. Quando eu tenho essa clareza de focar naquilo que está no meu controle, que é apenas o meu pensar e o meu agir, eu influencio melhor o meu sentir, a situação que eu vivo e os outros que estão comigo. Com isso, eu também posso parar e pensar em outro elemento fundamental que está por detrás do viver melhor. Quais são essas coisas? São 3 elementos: cuidar do corpo, cuidar da minha mente e cuidar das minhas relações. Quando eu cuido do meu corpo, eu ganho mais energia. E quais são os elementos fundamentais para que eu tenha um corpo funcionando no mínimo de forma adequada? Eu preciso dormir bem, porque quando eu durmo bem, eu restauro funções vitais no meu corpo
essenciais para que eu pense e para que eu haja melhor. É fundamental que eu também coma comidas saudáveis, que eu prefira alimentos mais naturais, menos industrializados e numa quantidade adequada para o meu corpo. E por fim, o terceiro elemento é me movimentar, é fazer exercícios, é estar ali ativo, porque o meu corpo precisa de movimento. Até a água, quando parada, ela apodrece, faz mal. E como que eu cuido da minha mente? Eu posso cuidar da minha mente com três elementos importantes: presença, estar aqui no agora, observando com foco e atenção plena do que está acontecendo em mim. Perdão, até essa tosse. O que está acontecendo com os meus pensamentos? O que está acontecendo com as minhas ações? E eu observar também o que acontece no mundo externo, ao meu redor, com as pessoas que me cercam. Para isso, eu posso também usar a meditação como mindfulness, a oração para me ajudar a me conectar com algo maior que mim e desenvolver o otimismo através da esperança ativa no futuro, distinguindo o que eu posso fazer versus o que eu não posso fazer e focar naquilo que de fato eu posso. E terceiro e último elemento, que são as conexões. Harvard tem o maior estudo longitudinal ao longo de mais de 80 anos que diz que o maior preditor de bem-estar são relacionamentos positivos. São aqueles que a gente respeita as pessoas que nos cercam e nós somos respeitados, que nós escutamos e sentimos que somos escutados com presença e empatia, e isso nos gera uma segurança psicológica para que a gente possa criar um espaço mútuo de confiança, onde um pode confiar no outro, sabendo que um pode contar com o outro. E o próximo tema que eu trago aqui para vocês é sobre o desenvolver competências, que é aquilo que eu comentei com vocês, que está no nosso agir. O que vem a ser competente em algo? É quando nós temos o conhecimento de saber o que fazer, é quando nós sabemos fazer bem com alta habilidade em fazer aquilo que a gente está fazendo, que nós temos uma clareza do ser, da atitude, do porquê eu faço o que faço e que eu alinhe isso com os meus valores. Olha como tudo isso volta ao autoconhecimento. Então, eu posso desenvolver a minha competência com conhecimento, habilidade, aplicando esse conhecimento com atitude de sabendo por que eu estou fazendo aquilo, alinhado com os meus valores, repetindo tudo aquilo que me faz bem e faz bem para quem me cerca. E tudo isso me gera, por consequência, uma outra necessidade humana, que é sentir que eu tenho autonomia de fazer aquilo que me importa com clareza, sem necessariamente depender dos outros, onde eu consigo direcionar o meu caminho com liberdade de viver o meu propósito, servindo a mim e a quem me cerca com aquilo que eu tenho de melhor, que são as minhas virtudes, que é o último tema que eu falarei aqui. E tudo isso me ajuda então a ter uma vida mais virtuosa. A psicologia positiva estudou os comportamentos humanos e chegou em 6 virtudes que são valorizadas a nível mundial. Que são elas? Sabedoria. Quando eu uso de sabedoria para me melhorar, para me evoluir, para que eu seja amanhã melhor do que hoje e hoje melhor do que ontem, eu desenvolvo a minha virtude da sabedoria. A virtude da coragem é aquela que me ajuda a entrar em ação
apesar do medo. Então, ela me apoia a agir. A virtude da humanidade é uma virtude de relacionamento um a um. Então, ela me apoia a me relacionar com uma pessoa de forma mais positiva. E a justiça é uma virtude de relacionamento coletivo, de três ou mais pessoas, que nos apoia a viver de forma mais ética, de forma mais colaborativa e melhor. E a virtude da temperança é aquela que contrapõe a virtude da coragem, que nos ajuda a pensar antes de agir, para que, a partir deste pensamento, eu minimize o risco de dar ruim e potencialize a probabilidade de dar bom. E a sexta e última virtude é a virtude da espiritualidade, que me ajuda a viver de uma forma a perceber que eu faço parte de algo maior que eu, e quando eu atuo nesse mundo a partir das minhas virtudes, eu influencio esse mundo para que ele seja melhor comigo. E eu sou influenciado por esse mundo para que eu também me transforme em uma pessoa melhor. Então, tudo isso faz com que a gente possa transformar a nossa vida com consciência a partir de um método que eu apelidei ele de P3A, onde eu começo planejando o que eu desejo de expectativas, né? Onde eu estou, para onde eu quero ir, como eu faço isso acontecer, e tudo isso só acontece com agir, acompanhar e ajustar a rota para que eu entre em um ciclo virtuoso de melhoria contínua, né? E aqui eu te faço um convite. Escolha um cuidado desses 5 para você começar. E comece hoje, o momento é agora. E continue nessa jornada para que você se observe evoluindo até concluir e atingir o seu objetivo de melhoria contínua. Revisando tudo que nós falamos hoje aqui, nós falamos 5 elementos, que é cuidar da expectativa versus a realidade, onde você deve buscar flexibilizar as suas crenças e ter clareza dos seus valores, focando no seu pensar e agir para influenciar melhor a situação, os sentimentos e os outros com você que estão contigo. Você deve lembrar de cuidar do seu corpo, da sua mente, dos seus relacionamentos, para que você aumente seu bem-estar, desenvolvendo as suas competências a partir da chave conhecimento, habilidade, atitude alinhado com seus valores, para buscar ter autonomia, liberdade de viver o seu propósito, desenvolvendo e usando as suas virtudes e forças de caráter para que você possa viver cada vez mais e melhor de um jeito que aquilo faça bem para você e para as pessoas que te cercam. Gostou desse episódio? Eu espero que com essas sugestões você teste elas na sua vida e as use para fazer que o seu 2026 se torne um ano melhor ainda para você. Curta esse episódio, se achou interessante, compartilhe com as pessoas que você gosta e comente aqui, né, para que a rede social possa expandir e levar esse episódio para mais pessoas. Muito obrigado e até breve.